Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noel para cegos. Lido por Antônio Sérgio Grell, no mês de março de 2007. Editado por Cleo Acevilli. Boca Torta. Autor Monteiro Lobato. A quarto de légua do arraial do Atoleiro começam as terras da fazenda de igual nome, pertencente ao major Zé Lucas. A meio entre o povoado e o estirão das matas virgens, dormia de papo acima um famoso pântano, pego de insidiosa argila negra, fraudejado de velhos guembês nodosos. A taboa esbelta cresce-lhe à tona, viçosa na folhagem erétil que as brisas tremelicam. Pela inflorescência, longas varas soerguem-se a prumo, sustendo no ápice um chouriço cor de telha que, maturado, se esbruga em paina esvoaçante. Corre entre seus talos a batuíra de longo bico e saltita pelas hastes a corruíla do brejo, cujo ninho bojudo se ouriça nos espinheiros marginais. Fora disso, rãs, mimbuias pensativas e a rabiar nas poças verdinhentas de algas atraíra esse voraz esqualozinho do lodo, um brejo, enfim, como sem outros. Notabiliza-o, porém, a profundidade. Ninguém, ao vê-lo tão calmo, sonha o abismo traidor oculto sob a verdura. 2, 3 bambus emendados que lhe tentem alcançar o fundo subvertem-se na lama sem alcançar pé. Além de vários animais sumidos nele, conta-se o caso de Simas, português teimoso, que na birra de salvar um burro já atolado a meio, se viu engolido lentamente pelo barro maldito. Desde aí ficou Atoleiro gravado na imaginativa popular como uma das bocas do próprio inferno. Transposto o abismo, a vegetação encorpa até formar a mata por cujo seio corre a estrada mestra da fazenda. Na manhã daquele dia passara por ali o trole do fazendeiro, de volta da cidade. Além do velho, de sua mulher, Dona Ana, e de Cristina, a filha única, vinha a passeio o bacharel Eduardo, primo longe noivo da moça. Chegaram e agora ouviam na varanda da boca de Vargas, fiscal, a notícia do sucedido durante a ausência. Já contara Vargas do café, da puxada dos milhos e estava na criação. Porcos têm sumido alguns, uma leitoa rabicó e um capadete malhado dos Polanchã. Há 2 semanas que moita. Para mim, ninguém me tira da cabeça, o ladrão foi o negro. Ainda mais que essa criação costumava se alongar das bandas do brejo. Eu estou sempre dizendo, é preciso tocar de lá ao raio do mal delazento. Aquilo, Deus me perdoe, é bicho ruim inteirado, mas não querem me acreditar. O major sorriu àquele querem. Vargas, como a geriza velha ao mísero boca torta, não perdia as sanchas de lhe atribuir malefícios e de estumar o patrão a corrê-lo das terras, que aquilo, Nossa Senhora, até enguiçava uma fazenda. Interessado, o moço indagou da estranha criatura. Boca Torta é a maior curiosidade da fazenda, respondeu o major. Filho de uma escrava de meu pai, nasceu o mísero, disforme e horripilante, como não há memória de outro, um monstro de tão feio. Há anos que vive sozinho, escondido no mato, donde raro sai sempre de noite. O povo diz dele horrores, que come crianças, que é bruxo, que tem parte com o demo. Todas as desgraças acontecidas no arraial correm-lhe por conta. Para mim, é um pobre diabo cujo crime único é ser feio demais. Como perdeu a medida, está a pagar o crime que não cometeu. Vargas interveio cuspilhando com cara de asco. Se o doutorzinho visse, é a coisa mais nojenta deste mundo. Feio como Quasímodo? Esse não conheço, seu doutor, mas estou aqui e estou jurando que o negro passa adiante do... Como é? Eduardo apaixonava-se pelo caso. Mas, amigo Vargas, feio como? Por que feio? Explique-me lá essa feiura. Grande parola quando lhe davam trela. Vargas entreparou um bocado e disse: o doutor quer saber como é o negro? Venha cá, vossa senhoria agarre um juda de carvão e judie dele. Cavoque o buraco dos olhos e afunde dentro 2 brasas alumiando. Meta a faca nos beiços e saque fora os 2. Arranque os dentes e só deixe um toco. Entorte a boca de viés na cara. Faça uma coisa desconforme. Deus que me perdoe. Depois, como diz o outro, vá judiando.
Vá entortando as pernas e esparramando os pés. Quando cansar, descanse. Corra o mundo campeando feiura braba e aplique o pior no estupor. Quando acabar, agarre no Juda e põe a rente de boca torta. Sabe o que acontece? O Juda fica lindo. Eduardo desferiu uma gargalhada. Você exagera, Vargas. Nem o diabo é tão feio assim, criatura de Deus. Homem, seu doutor, quer saber? Contanto não se acredita, aquilo é feiura que só vendo. Nesse caso, quero vê-la. Um horror desse naipe merece bem uma pernada. Nesse momento surgiu Cristina à porta, anunciando café na mesa. Sabe, disse-lhe o noivo, temos um belo passeio em perspectiva. Desenho tocar um gorila, que diz Vargas, é o bicho mais feio do mundo. Boca torta? Exclamou Cristina com um reverbero de asco no rosto. Não me fale, só o nome dessa criatura já me põe arrepios no corpo. E contou o que dele sabia. Boca torta representara papel saliente em sua imaginação. Pequenita, amedrontavam-na as mucamas com a Cuca, e a Cuca era o horrendo negro. Mais tarde, com ouvir as criolinhas todos os horrores correntes à conta dos seus bruxedos, ganhou inexplicável pavor ao notâmbulo. Houve tempo no colégio em que, noites e noites a fio, o mesmo pesadelo a atropelou, boca torta a tentar beijá-la e ela, em transes, a fugir. Gritava por socorro, mas a voz lhe morria na garganta. Despertava arquejante, lavado em suores frios. Curou-a o tempo, mas a obsessão vincara fundos vestígios em sua alma. Eduardo, não obstante, insistia. É o meio de te curares de vez. Nada como o aspecto cru da realidade para desmanchar exageros de imaginação. Vamos todos, em farrancho, e asseguro-te que a piedade te fará ver no espantalho, em vez de um monstro, um simples desgraçado digno do teu dó. Cristina consultou-se por uns momentos e... Pode ser, disse. Talvez vá, mas não prometo. Na hora verei se tenho coragem. A maturação do espírito em Cristina desbotara a vivacidade nevrótica dos terrores infantis. E ainda assim vacilava. Renascia o medo antigo, como renasce a encarquilhada rosa de Jericó ao contato de humílima gota d'água. Mas, vexada de aparecer aos olhos do noivo tão infantilmente medrosa, deliberou que iria. Desde esse instante, porém, uma imperceptível sombra anuviou-lhe o rosto. Ao jantar foram um assunto as novidades do arraial. Eternas novidades de aldeia. O fulano que morreu, a cicrana que casou. Casaram um boticário e morreram uma menina de 14 anos, muito chegada a gente do major. Particularmente condoída. Dona Ana não a tirava da ideia. Pobre da Luizinha, não me sai dos olhos o jeito dela. Tão galante, quando vinha aqui pelo tempo das jabuticabas, ali naquela porta. Dá licença, Dona Ana, tão cheia de vida, vermelhinha do sol, quem diria? E ainda por cima tal história de cemitério, interveio Cristina. Papai soube? Corriam no arraial rumores macabros. No dia seguinte ao enterramento, o coveiro topou a sepultura remexida, como se fora violada durante a noite, e viu na terra fresca pegadas misteriosas de uma coisa que não seria bicho nem gente deste mundo. Já de uma feita, sucedera caso idêntico por ocasião da morte da sinhazinha Esteves. Mas todos duvidaram da integridade dos miolos do pobre coveiro, sarapantado. Esses incréus não mofavam agora do visionário, porque o padre e outras pessoas de boa cabeça, chamadas a testemunhar o fato, confirmavam-no. Imbuído do ceticismo fácil dos moços da cidade, Eduardo meteu a riso a coisa com muita fortidão de espírito. A gente da roça, de uma folha de embaúva pendurada no barranco, faz logo, pelo menos, um lobisomem 3 mulas sem cabeças. Esse caso do cemitério, um cão vagabundo entrou lá e arranhou a terra. Aí está todo o grande mistério. Cristina objetou. E os rastos? Os rastos? Estou a apostar como tais rastos são os do próprio coveiro. O terror impediu-lhe de reconhecer o molde do casco. E o padre Lisandro, acudiu Dona Ana, para quem um testemunho tonsurado era documento de muito peso. Eduardo cascalhou uma risada anticlerical e, trincando um rabanete, expectorou. Ora, o padre Lisandro, pelo amor de Deus, Dona Ana, o padre Lisandro é o próprio coveiro de batina e coroa. A propósito, e contou a propósito vários casos daquele tipo, os quais no correr do tempo vieram a explicar-se naturalmente com grande cara de asno dos coveiros e lisandros respectivos. Cristina ouviu.
com o espírito absorto em cismas, a bela demonstração geométrica. Dona Ana concordou da boca para fora, por delicadeza. Mas o major, esse não piou sim nem não. A experiência da vida ensinara-lhe a não afirmar com despotismo nem negar com horas. Há muita coisa estranha neste mundo, diz, traduzindo involuntariamente a safada réplica de Hamlet ao cabeça forte do Horácio. Zangara o tempo quando, à tarde, o rancho se pôs de rumo ao casebre de Boca Torta. Ventava. Rebojos de nuvens prenhes sorviam as últimas nesgas do azul. Os noivos breves se distanciaram dos velhos que, a passos tardos, seguiam comentando a boa composição do futuro casal. Não havia nisso exagero de paz. Eduardo, embora vulgar, tinha a esbelteza necessária para ouvir sem favor um encômio de rapagão, e Cristina era um ramalhete completo das graças que aos 18 anos sabem compor. Doner, elegância, distinção, pintam lá vocábulos esbeiçados pelo uso esse punhado de quês particularíssimos cuja soma a palavra linda totaliza. Lábios de pitanga, a magnólia da pele acesa em rosas nas faces, olhos sombrios como a noite, dentes de pérola, as velhas tintas de uso em retratos femininos desde a sulamita, não pintam melhor que o linda, dito sem mais enfeites além do ponto de admiração. Vê-la mordiscando o hastil de uma flor de catingueiro colhida à beira do caminho, ora risonha, ora séria, a cor das faces mordida pelo vento frio, madeixas louras a brincarem-lhe nas têmporas. Vê-la assim, formosa no quadro agreste de uma tarde de junho, era compreender a expressão dos roceiros, linda que nem uma santa. Olhos, sobretudo, tinha os Cristina de alta beleza. Naquela tarde, porém, as sombras de sua alma coavam neles pelumbras de estranha melancolia. Melancolia e inquietação. O amoroso enlevo de Eduardo esfriava a miúde ante suas repentinas fugas. Ele a percebia distante, ou pelo menos introspectiva, em excesso, reticência que o amor não vê de boa cara. E à medida que caminhavam recrescia aquela esquisitice. Como intátil morcego diabólico riscava-lhe a alma de voejos pressagos. Nem o estimulante das brisas ásperas, nem a ternura do noivo, nem o cheiro de natureza, exolvidos da terra, eram de molde a esgarçar a misteriosa bruma de lá dentro. Eduardo interpelou-a. — Que tem hoje, Cristina, tão sombria? E ela num sorriso triste. — Nada. Por quê? Nada? É sempre nada, quando o que quer é que Lucila avise os informes na escuridão do subconsciente, como sutilíssimos zigue-zagues de sismógrafo em prenúncio de remota comoção telúrica. Mas esses nadas são tudo. À esquerda, pelo trilho. A voz do major chamou-os à realidade. Um carreiro mal batido na macega esgueirava-se coleante até à beira de um córrego, onde se reuniram de novo. O major tomou a frente e guiou-os floresta dentro pelos meandros de uma picada. Era ali o mato sinistro onde se alapavam Boca Torta e seu cachorro lazarento. Mirimbico, nome tresandante a satanismo para o faro do Poviléu. Às sextas-feiras, na corrente do arraial, Mirimbico virava lobisomem e se punha de ronda ao cemitério, com lamentosos uivos à lua e abocamentos às pobres almas penadas, coisa muito de arrepiar. O sombrio da mata enoiteceu de vez o coração de Cristina. Mas, afinal, para onde vamos, meu pai? Afundar no atoleiro, como Simas? Meu pai já fez o testamento? Já, minha filha, chasqueou o major, e deixo Boca Torta para você. Cristina emudeceu. Retransia em doses crescentes o velho medo de outrora. E foi com um estremecimento arrepiado que ouviu o ladrido próximo de um cão. É Mirimbico, disse o velho, estamos quase. Mais 100 passos e a mata rasgou-se em clareira, na qual Cristina entreviu a biboca do negro. Fez-se toda pequenina e achegou-se a Dona Ana, apertando-lhe nervosamente as mãos. — Bobinha, tudo isso é medo. Pior que medo, mamãe, não sei quê. Não tinha feição de moradia humana a alfurja do monstro. A laia de paredes, paus a pique mal juntos, entresachados de ramadas secas, por cobertura, presos com pedras chatas, molhos de sapé no fio, defumado e podre. Em redor um terreirinho atravancado de latas ferrugentas, trapos e cacaria velha. A entrada era um buraco por onde mal passaria um homem agachado.
Olá, caramujo! Sai da toca, que está cá o senhor moço e mais visitas? Gritou o major. Respondeu de dentro um grunhido cavo. Ao ouvir tão desagradável som, Cristina sentiu correr na pele o arrepio dos pesadelos antigos e, num incoercível movimento de pavor, abraçou-se com a mãe. O negro saiu da cova meio de rastos, com a lentidão de monstruosa lesma. A princípio surdiu uma gaforinha arruçada, depois o tronco e os braços, e a traparia imunda que lhe escondia o resto do corpo, entremostrando nos rasgões o negror da pele craquenta. Cristina escondeu o rosto no ombro de Dona Ana, não queria, não podia ver. Boca Torta excedeu a toda a pintura. A hediondez personificara-se nele, avultando, sobretudo, na monstruosa deformação da boca. Não tinha beiços e as gengivas largas, violáceas, com raros cotos de dentes bestiais fincados às tontas, mostravam-se cruas, como enormes chagas vivas. E torta posta de viés na cara num esgar diabólico, resumindo o que o feio pode compor de horripilante, embora se lhe estampasse na boca o quanto fosse preciso para fazer daquela criatura a culminância da ascosidade, a natureza malvada fora além, dando-lhe pernas cambaias e uns pés deformados que nem remotamente lembravam a forma do pé humano. E olhos vivíssimos que pulavam das órbitas empapuçadas, veiados de sangue na esclerótica amarela, e pele grumosa escamada de escaras cinzentas, tudo nele quebrava o equilíbrio normal do corpo humano, como se a teratologia caprichasse em criar a sua obra-prima. À porta do casebre, Mirimbico, cachorro à toa, todo ossos, pele e bernes, rosnava contra os importunos. Dona Ana e a filha afastaram-se engulhadas. Só os homens resistiram à nauseante vista, embora Eduardo tolhesse uma emoção jamais experimentada, misto de asco, piedade e horror. Aquele quadro de suprema repulsão novo para seus nervos desnorteava-lhe as ideias. Estarrecido como em face da górgona, não lhe vinha a palavra que dissesse. O major, entretanto, trocava a língua com o monstro, que, em certo ponto, a uma pergunta alegre do velho, arregaçou na cara um riso. Eduardo não teve mão de si. Aquele riso naquela cara sobreexcedia a sua capacidade de horripilação. Voltou o rosto e se foi para onde as mulheres, murmurando: "É demais, é de fazer mal a nervos de aço." Seus olhos encontraram os de Cristina e neles viram a expressão de pavor da preá engrifada nas puas da Suindara, o pavor da morte. Quando deixara a floresta, morria à tarde sob o chicote de um vento precursor de chuva. Foi imprudência. Cristina vire sem um chalinho de cabeça, ao menos, queira Deus. A moça não respondeu, de olhos baixos, retransida, respirava largos haustos para desafogo de um aperto de coração nunca sentido fora dos pesadelos. Generalizara-se o silêncio. Só o major tentava espanejar a impressão penosa, chasqueando ora o terror da filha, ora o asco do moço. Mas breve calou-se, ganho também pelo mal-estar geral. Triste anoitecer daquele dia, picado a espaços pelo surdo revoo dos curiangos, o vento os unia e, numa lufada mais forte, trouxe da mata o uivo plangente de Mirimbico. Ao ouvi-lo, um comentário apenas escapou da boca do major: "Diabo!" Fechara-se a noite e vinham as primeiras gotas de chuva quando pisaram no alpendre do casarão. Cristina sentiu pelo corpo inteiro um calafrio, como se a sacudisse a corrente elétrica. No dia seguinte amanheceu febril, com ardores no peito e tremuras amiudadas. Tinha as faces vermelhas e a respiração opressa. O reboliço foi grande na casa. Eduardo, mordido de remorsos, compulsava com mão nervosa um velho Chernobyl, tentando atinar com a doença de Cristina, mas perdia-se sem bússola no báratro das moléstias. Nesse em meio, Dona Ana esgotava o arsenal da medicina anódina dos símplices caseiros. O mal, entretanto, recalcitrava a chazadas e sudoríferos. Chamou-se o boticário da vila, veio a galope Eusébio Macário e diagnosticou pneumonia. Quem já não assistiu a uma dessas subitâneas desgraças que de golpe se abatem, qual negro avejão de presa sobre uma família feliz, e estraçoam tudo quanto nela representa a alegria e a esperança e o futuro?
Noites em claro, o rumor dos passos abafados e o doente a piorar. O médico da casa apreensivo, cheio de vincos na testa, dias e dias de duelo mudo contra a moléstia incoercível. A desesperança final, o irremediável antolhado iminente, a morte pressentida de ronda ao quarto. Ao 8º dia, Cristina foi desenganada. No 10º, o sino do arraial anunciou o seu prematuro fim. Morta. Eduardo escondia as lágrimas entre as almofadas do leito, repetindo 100 vezes a mesma palavra. Alcançava-lhe o significado tremendo e, no entanto, quantas vezes a ouvira como um som oco de sentido. A imagem de Cristina morta, a esfervilhar na dissolução dentro da terra gelada, contrapunha-se às visões da Cristina viva, toda mimos de alma e corpo, radiosa manhã humana de cuja luz toda se impregnara sua alma. Cerrando os olhos, revia-a durante o passeio fatal, envolta nas brumas de vagos pressentimentos. Vinha-lhe à memória suas palavras dúbias, a sua vacilação, e arrepelava-se por não ter adivinhado na repulsa da moça os avisos informes de qualquer coisa secreta que tenazmente a defendia. Tais pensamentos, enxameantes como moscas em torno à carne viva da dor de Eduardo, coavam nele venenos cruéis. Fora, o sol redourava cruamente a vida. Brutalidade. Morria Cristina e não se desdobravam crepes pelo céu, nem murchavam as folhas das árvores, nem se recobria de cinzas a terra. Espezinhado pela fria indiferença das coisas, fechou-se na clausura de si próprio, torvo e dolorido, sentindo-se amadanhar pela pata cega do destino. Correram horas, noite alta acudiu-lhe ao cemiterinho beijar num último adeus o túmulo da noiva. Por sobre a vegetação adormecida coava-se o palor cinéreo da minguante. Raras estrelas no céu e na terra nenhum rumorejo, além do remoto uivar de um cão. Mirimbico, talvez, a escandir o concerto das untanhas que coachavam glu-glus nas aguadas. Eduardo alcançou o cemitério, estava encadeado o portão. Apoiou a testa nos frios varões ferrugentos e mergulhou os olhos queimados de lágrimas por entre os carneiros humildes em busca do que recebera Cristina. No ar, um silêncio de eternidade. Brisas intermitentes carreavam o olor acre dos cravos de defunto, floridos na tristeza daquele cemitério da roça. Seu olhar pervagava de cruz em cruz na tentativa de atinar com o sítio onde Cristina dormia o grande sono, quando um rumor suspeito lhe feriu os ouvidos. Diríeis um arranhar de chão em raspões cautelosos ao qual se casava o resfogo sôfrego de uma criatura viva. Pulsou-lhe violento o sangue, os cabelos cresceram-lhe na cabeça. Alucinação? Apurou os ouvidos. O rumor estranho lá continuava, vindo de um ponto sombreado de ciprestes. Firmou a vista. Qualquer coisa agachava-se na terra. Súbito, num relâmpago, fulgurou em sua memória a cena do jantar, o caso de Luizinha, as palavras de Cristina. Eduardo sentiu arrepiarem-se-lhe os cabelos e, ganho de um pânico desvairado, deitou a correr como um louco rumo à fazenda, em cujo casarão penetrou de pancada, sem fôlego, lavado em suor frio, despertando de sobressalto a família. Com gritos de espanto que o cansaço e o bater dos dentes entrecortavam, exclamou entre arquejos: "Estão desenterrando Cristina! Eu vi uma coisa desenterrando Cristina! Que loucura é essa, moço? Eu vi..." continuava Eduardo, com os olhos desmesuradamente abertos. "Eu vi uma coisa desenterrando Cristina!" O major apertou entre as mãos a testa, esteve assim imóvel uns instantes, depois sacudiu a cabeça num gesto de decisão e, horrivelmente calmo, murmurou entre dentes, como em resposta a si próprio: "Será possível? Meu Deus!" Vestiu-se de golpe, meteu no bolso o revólver e, atirando 3 palavras enigmáticas à estarrecida donana, gritou para Eduardo com inflexão de aço na voz: "Vamos!" Magnetizado pela energia do velho, o moço acompanhou-o qual sonâmbulo. No terreiro apareceu-lhes o capataz. "Venha conosco, a coisa está no cemitério." Vargas passou a mão de um foice. "Vai ver que é ele, patrão, até juro." O major não respondeu, e os 3 homens partiram a correr pelos campos em fora.
A meio caminho, Eduardo, exausto de tantas emoções, atrasou-se. Seus músculos recusaram-lhe a obediência. Ao defrontar com o atoleiro, a perna lhe fraquejou de vez e ele caiu ofegante. Entre mentes, o major e o feitor alcançavam o cemitério, galgavam o muro e aproximavam-se como gatos do túmulo de Cristina. Um quadro hediondo antolhou-se-lhes de golpe. Um corpo branco jazia fora do túmulo, abraçado por um vulto vivo, negro e coleante como o polvo. O pai de Cristina desferiu um rugido de fera e, qual fera mal ferida, arrojou-se para cima do monstro. A hiena, malgrado a surpresa, escapou ao bote e fugiu. E, cocheando, cambaio, seminu de tropeço nas cruzes, a galgar túmulos com agilidade inconcebível em semelhante criatura. Boca torta, saltou o muro e fugiu, seguido de perto pela sombra esganiçante do Merimbico. Eduardo, que concentrara todas as forças para seguir de longe o desfecho do drama, viu passar rente de si o vulto asqueroso do necrófilo, para em seguida desaparecer mergulhando na massa escura dos guembês. Voando-lhe no encalço, viu passar em seguida o vulto dos perseguidores. Houve uma pausa, em que só lhe feriu o ouvido o rumor da correria. Depois, gritos de cólera, de envolta a um grunhir de queixada caído em mundel, e tudo se misturou ao barulho da luta que o uivo de Merimbico dominava lugubremente. O moço correu a mão pela testa gelada. Estaria nas unhas de um pesadelo? Não, não era sonho. Disse-lhe a voz alterada do feitor, esboçando o epílogo da tragédia. Não atire, major. Ele não merece bala. Para que serve o atoleiro? E logo após, Eduardo sentiu recrudescer a luta entre imprecações de cólera e os grunhidos cada vez mais lamentosos do monstro, e ouviu farfalhar o mato, como se por ele arrastassem um corpo manietado a debater-se em convulsões violentas, e ouviu um rugido cavo de supremo desespero, e após o baque fofo de um fardo que se atufa na lama. Uma vertigem escureceu-lhe a vista, seus ouvidos cessaram de ouvir, seu pensamento adormeceu. Quando voltou a si, 2 homens borrifavam-lhe o rosto com água gelada. Encarou-os, marasmado, ergueu-se mal firme, apoiado a um deles, e reconheceu a voz do major, que, entre arquejos de cansaço, lhe dizia: Seja homem, moço, Cristina já está enterrada, e o negro... Está beijando o barro, concluiu sinistramente Vargas. Ao raiar do dia, Merimbico ainda estava lá, sentado nas patas traseiras, a uivar saudosamente com os olhos postos no sítio onde sumira o seu companheiro. Nada mais lembrava a tragédia noturna, nem denunciava o túmulo de lodo assaimador da boca hedionda que babujara nos lábios de Cristina, o beijo único de sua vida. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.